Vamos orar. Santa e querida Avó Rosa, também é o Senhor Santo Primaz Irmão Aldo, que nos ensinaram a sermos servos fiéis neste ministério glorioso da Igreja Apostólica. Aqui estamos reunidos para aprendermos mais da Senhora, mais do Senhor Primaz, para cumprir com amor, com dedicação, este voto que fizemos para a Igreja e para o Reino dos Céus. Portanto, pedimos a Tua bênção, Santa Mãe, pedimos a Tua inspiração, Santo Primaz Irmão Aldo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, possa nos ajudar a entender e compreender e valorizar o nosso ministério nesta Igreja Apostólica. Portanto, a nossa gratidão por esta oportunidade. Amém. Podem se assentar. Muito bem, nós vamos falar um pouco sobre o ministério da Igreja Apostólica. Vamos aprender a valorizar este ministério tão importante que é o de diaconisa, diácono, presbítero, pastor de nossa igreja, que deram o seu espaço, a sua vida, para servir a Igreja Apostólica. Irmãos, é um voto de muita responsabilidade, porque servir a Igreja é servir a Jesus, primeiramente, é servir o Reino dos Céus, porque na época Jesus chamou aqueles homens, porque Jesus conhecia o seu coração, sabia que poderia contar com eles para a sua obra maravilhosa nesta terra, e o fez dos seus chamados grandes apóstolos, discípulos do Divino Mestre. Discípulos quer dizer aquele que serve. Então nós servimos a Igreja Apostólica, nós somos discípulos do Reino dos Céus, discípulos da Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, para servir através do nosso ministério. Então veja, irmãos, que a semelhança com o que Jesus preparou lá no passado, temos hoje nos dias presentes. Mas não foi Jesus quem me chamou. Alguns a Santa Avó, o Irmão Aldo, chamou para este ministério. Mas, irmãos, esse chamado ele vem do coração, ele vem da alma. É o despertar, irmãos, de um dom que está dentro de cada um de nós. Um dom de pregar, um dom de cantar, um dom de tocar. Se me darem um trombone para tocar, eu só vou assoprar, não tenho dom para isso. Mas, irmãos, eu procuro a cada dia me desenvolver no ministério de pastor de nossa igreja. E assim, irmãos, deve trabalho fundamental, porque, irmãos, não podemos chegar aqui e encontrar nosso templo em desordem, sujo, para uma reunião. E aí as diaconisas têm um papel importantíssimo na condução do trabalho e da preparação para as nossas reuniões, e ainda servem durante a reunião, cooperando com o pastor, cooperando também, irmãos, com um visitante que chega em nossa igreja, para mostrar-lhes, dar-lhes as boas-vindas. Porque, irmãos, a amabilidade é fundamental para o ministério da Igreja Apostólica. Aquele que disser, eu sou uma diaconisa, eu sou um diácono, eu sou um pastor e mando em tudo, tem um ministério muito curto nesta igreja. Porque, irmãos, a nossa igreja, ela tem uma direção, e a direção ela vem de lá do Reino dos Céus. Sempre foi assim.
Jesus, ao seu tempo, inspirou a avó ao seu tempo inspirou o santo irmão Aldo, e agora eles estão dos céus, cremos que inspirando a todos nós, e deixaram-nos as lições e os aprendizados para bem servir a igreja. Então, se sabemos, compreendemos como saber, como trabalhar, como ser amável com o nosso próximo, porque, irmãos, o amor ao próximo é um mandamento essencial. Inclusive Jesus respondeu que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre tudo, mas o segundo mandamento, igual ao primeiro, ele diz assim, hein? Igual ao primeiro, é amarás ao teu próximo. Então, se Jesus ensinou e Jesus praticou esse amor e ensinou e deixou registrado, irmãos, esta condição, o ministério tem que ser o exemplo para isso. Vamos ver um diácono ou um presbítero que está na porta de nossa igreja. Se chegar um visitante e ele abaixar a cabeça, não lhe estender a mão, não lhes dar as boas-vindas, cumprimentá-lo, você acha que o visitante vai se sentir bem em nossa igreja? É a mesma casa que alguém convidar alguém para a nossa casa para servir alguma coisa e chegar lá e ficar quieto o tempo todo, fechado. O que a pessoa vai se sentir? Constrangida, e vai embora. Irmãos, nós estamos falando da casa do Senhor, uma casa muito especial, que chama muitas criaturas, como temos visto, visitantes constantemente em nossa igreja, e precisamos ser amáveis com eles, precisamos às vezes orientá-los a sentar, mostrar as acomodações, os toaletes, muitas vezes responder uma pergunta que eles nos fazem. E este gesto de amor é fundamental para cativar, irmãos, para conquistar. Então precisamos ter esta responsabilidade também. Mas, irmãos, não é só isso. O ministério precisa ser o exemplo para toda a igreja. E aí eu vou lembrar para os irmãos um ministério muito bonito, muito especial, que eu pude conhecer, embora fosse muito criança, tinha 6 anos de idade, mas eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, da Santa Avó. Ela sempre, irmãos, sempre foi a primeira a chegar em nossa igreja. Ela era diaconisa. Ela sempre foi a primeira a chegar em nossa igreja, a olhar o nosso templo, muitas vezes orientar as outras diaconisas, porque depois ela participou da direção, o que fazer, o que preparar para a igreja, e sempre recebia a todos, porque isso que ficou marcado, irmãos, na minha memória. Eu ia ao seu encontro para beijar a sua mão e receber o seu abraço. Isso ficou muito marcado, irmãos. E eu lembro, nós chegávamos, aquela época era muito difícil, nós íamos de ônibus, às vezes esperávamos para abrir a porta, porque meu pai era obreiro de nossa igreja, e a Santa Avó chegava, abria a porta e subia, sempre a primeira. E sabe quem era a última a sair? A Santa Avó. Ela ficava, não tinha um hall de entrada na sede antiga, ela ficava naquele hall cumprimentando a todos os irmãos e dizendo: vai com Deus, meu filho, Deus te acompanhe. Eu me lembro dessas palavras. Tocávamos a sua mão, beijávamos a sua mão e partíamos com aquela alegria, com aquela felicidade. Então ela foi um grande exemplo para nós. E o irmão Aldo? Mas o irmão Aldo não teve missão no ministério de nossa igreja, mas ele teve uma missão muito maior e nos ensinou através desta missão
através dos dias que podíamos cumprimentá-lo, podíamos abraçá-lo, pedir a sua bênção, pedir um conselho, uma palavra amiga. Alguma vez o irmão Aldo negou uma palavra para alguém? Então, irmãos, é momento de refletir. O nosso ministério é a continuidade da obra de Jesus. O nosso ministério é a continuidade da obra da Santa Avó. O nosso ministério é a continuidade da obra do Santo Irmão Aldo. Então, se queremos ser obreiros valorosos, precisamos ter esta característica em nosso coração. Não ser o chefe, não é isso. Em hipótese alguma, não existe diaconisa-chefe, não existe diácono, presbítero-chefe. Somos todos iguais perante a Santa Avó, perante o irmão Aldo e perante Deus. O que Ele dá para cada um é de acordo com o seu merecimento, as suas virtudes e as suas bênçãos. Então nós precisamos fazer por merecer. Se fazemos e cumprimos o nosso ministério com amor, com determinação, então recebemos. E aí temos força, ânimo para continuar a chegar no horário da escala, a ajudar o pastor. Então temos a capacidade, porque a bênção, ela fortalece o ânimo. Porque se não estivermos em comunhão, e esse é um assunto, irmãos, que logo mais iremos meditar, a comunhão. Se não estivermos em comunhão com o reino dos céus através da nossa vida, nem através do corpo e do sangue de Jesus, a comunhão que eu estou falando é a ligação espiritual. Se não estivermos ligados a eles, como receber as suas bênçãos? Como receber o amparo, a proteção, a graça? Então, irmãos, façam por merecer. Procurem ser um obreiro determinado, servil. Ou seja, eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para ajudar a Santa Avó, ajudar o irmão Aldo. Eu estou aqui para servir a nossa igreja. E olha quantos obreiros que já passaram por nossa igreja. Eu vou lhes contar um caso bem interessante. Alguns dos irmãos devem conhecer o meu sogro. Ele foi pastor de nossa igreja por muitos anos. Passou por todas as congregações aqui. E ele faleceu. E minha esposa ficou muito chateada, porque era muito apegada, filha única. E certo dia o irmão Aldo nos chamou, eu e ela. E ele disse: não fique chateada. Você não imagina a felicidade que está o seu pai. E outra coisa, não pense que ele está parado, não. Ele está trabalhando muito para a Santa Avó lá nos céus. Irmãos, aquilo foi um conforto, aquilo foi um estímulo para nós. Os irmãos não imaginam. Agora, olhem só, nós estamos aqui na terra, amanhã não sabemos. E se Deus nos chamar? O nosso ministério, se merecermos, poderá continuar na glória celestial, com certeza. Então, vamos fazer por merecer essa bênção, esta graça, de ser um obreiro sincero, determinado e principalmente honesto. Honesto com a sua igreja, com seus irmãos, dando exemplo em tudo. Porque, irmãos, jamais um obreiro de nossa igreja deve escandalizar o seu irmão ou a sua igreja. Então vejam a importância do ministério de nossa igreja. Precisamos muitas vezes falar, irmãos, mostrar a responsabilidade que assumem.
Porque muitos ainda não são ungidos, mas muitos já foram ungidos e sabem do seu voto que fizeram na sua unção. E o que é voto? É o mesmo voto que fazemos no batismo. O que é o voto do batismo? É uma declaração de fé, é uma opção. Ninguém, irmãos, te obrigou a ser batizado. Você aceitou o batismo porque creu na igreja e quis ficar neste caminho. Então, confirmou a sua fé através do batismo, mas fizeste um voto. Os obreiros, ao serem ungidos, eles estendem a sua mão. Muitos irmãos viram isso, da mesma forma do batismo, e fazem um voto. E esse voto é de bem servir. É primeiramente aceitar a igreja como um todo, aceitar os nossos santos, aceitar a Deus, aceitar a igreja apostólica como ela sempre foi e sempre será. Porque, irmãos, a igreja apostólica, ela foi criada por Jesus. Ela não foi criada por homens. Jesus viu no coração do bispo e da missionária o propósito que eles tinham de servir o reino dos céus sem fanatismo, e queriam, porque criam nos santos, nos anjos de Maria Santíssima, que as palavras que eles anunciavam naquele tempo, na tenda, como era chamada, tenda pró cura divina, foi o início de nossa igreja. Já falavam de Maria Santíssima, dos profetas, dos apóstolos, como santos, porque criam que foram homens de grande valor e receberam o seu galardão na glória celestial. Então a nossa igreja, ela teve esse início. Jesus que formou e mostrou como deveria ser, inclusive o ministério da igreja. Inclusive o ministério da igreja. Olha que interessante. Mostrou como deveria ser os atos sacramentais, e a Santa Avó foi quem revelou aos dois da direção, o bispo e a missionária. E depois, o Santo Irmão Aldo confirmou e não mudou nada. Irmãos, e não mudaremos. Se houverem, ouvi que vai mudar alguma coisa, é mentira. Muito cuidado. E aí eu vou entrar num assunto muito importante agora, que é justamente, irmãos, o problema das redes sociais, que atrapalha muito o ministério, que dá ouvidos a estes comentários, a estes falatórios, a estas controvérsias, a esta, irmãos, influência, podemos dizer com toda certeza, que o maligno tenta colocar no coração e na mente de muitas pessoas. Irmãos, a igreja apostólica, mais uma vez, ela não vai mudar em nada. Ela será como sempre foi, a igreja da avó, a igreja do irmão Aldo. Terá os seus princípios, o evangelho do reino dos céus, fundamental, é a base. O alicerce que sustenta este prédio são colunas que estão lá na terra. Estas colunas são o evangelho do reino dos céus para a nossa fé. Evangelho, irmãos, quer dizer ensino. São os ensinos do reino dos céus. Quem nos trouxe? Jesus. Porque ele viveu o que é o reino dos céus como homem nesta terra, e nos mostrou exemplos belíssimos de amor, de fraternidade, de misericórdia, de perdão. Irmão, Jesus foi tudo isso. Isto é a base de nossa igreja. É o amor, é a misericórdia, é o perdão, é a perseverança, irmãos. Quanto Jesus perseverou nos seus dias aqui na terra e não cedeu lugar à tentação e nem
irmãos, a influência do pecado. Agora, muitos que muitas vezes pegam seu celular, ouvem ali mentiras, inverdades, tentando influenciar a sua vida, e acreditam. Eu dou-lhes um conselho: procurem a fonte, e a fonte é o conselho de nossa igreja, é a direção que está lá. Veja se é verdade, antes de sair propagando, porque muitos pegam, leem e automaticamente já transmitem para outros, e isso forma uma roda, irmãos, como a Santa Avó Rosa dizia, roda dos escarnecedores. E é muito perigoso, porque divulgam aquilo que não sabem se é verdade ou é mentira, ou estão fazendo aquilo para derrubar uma pessoa ou não, muitas vezes defamando as pessoas. Isto não é o princípio de nossa igreja, e o ministério tem que tomar muito cuidado nesse sentido, e principalmente os jovens. Muito cuidado com aquilo que ouvem e com aquilo que transmitem, porque uma mentira que os senhores acabam passando para outra pessoa, sabe o que acontece? Estão mentindo junto com a primeira, não é isso? Se alguém falou uma mentira e você quer passar este recado a alguém, está mentindo junto com ele. Então procurem observar bastante os princípios da nossa igreja, os princípios da moralidade, da justiça, da honra e principalmente da disciplina de nossa igreja. A disciplina de nossa igreja é um fator preponderante, irmãos, fundamental. Mas tem muitos ou muitas que estão deixando de obedecer à disciplina de nossa igreja. Irmãos, eu vou lhe responder facilmente. Deus deixa que plantemos o que quiser. O que nós queremos plantar, Ele vai permitir. O que nós queremos plantar. Só que na hora de colher, Ele vai falar assim: você plantou isso? Colha. Quem plantar amor, o que vai colher? Amor. Quem plantar misericórdia, perdão, justiça, vai colher isto. Agora, quem plantar mentira, confusão, desordem, o que irá colher? Então pensem, irmãos, isso é o princípio. Isso é o princípio do reino dos céus. O reino dos céus é dos bons, humildes e justos. Quando Jesus falou, vou enviar-lhes o Consolador, o que Ele disse? O Espírito da verdade, da justiça e do juízo. Por que da verdade? Porque na verdade, irmãos, prevalece o Filho de Deus, e a verdade não pode ser apagada, ela aparece um dia. Da justiça, porque, irmãos, a justiça de Deus é perfeita, não falha nunca. E do juízo, porque todos nós, sem exceção, temos o nosso dia de juízo. Não viveremos aqui nesta terra para a eternidade. A nossa vida aqui é passageira, uns mais, outros menos, mas, irmãos, temos aqui um tempo, e esse tempo Deus nos deu, irmãos, uma grande capacidade, a consciência, a capacidade de pensar, para poder agir da melhor forma possível. Então pense 2 vezes antes de tomar uma decisão. Pense 2 vezes, e no pensar destas 2 vezes, peça para Deus, para Jesus, para a Santa Avó, para o irmão Aldo, te ajudar a tomar a melhor decisão.
Porque, irmão, sabedoria nós temos, somos racionais. O que nos difere, irmãos, de todos os outros animais desta terra, nós temos consciência e possamos discernir o que é bom e o que não é bom. Então, muito cuidado nesse sentido. Plante em sua vida a semente do bem, a semente da paz, de bem servir, de amar o seu irmão, a sua irmã, mas este amor sincero. Olhe para a sua família também, irmãos. A família é um elo fundamental de nossa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é uma grande família. Então, aquilo que vem da educação, da formação da família, reflete na igreja. Então precisamos ter no nosso lar, na nossa casa, a família bem estruturada, porque isso vai trazer para a igreja uma união ainda maior. E aí é onde entram os obreiros, fortalecer esta união, sendo cortês, amigos uns dos outros, não interferindo no trabalho uns dos outros. Irmãos, nós temos o regente para cuidar do coral, para que nós vamos interferir? Ele responde diretamente pelos seus atos. Nós temos o pastor, que é o responsável por uma reunião. Se tiver dúvida, chame o pastor. Não tome iniciativa própria, porque ao tomar uma iniciativa, poderão entristecer um outro, poderão causar um problema ao pastor ou até à reunião. Então façam aquilo que aprenderam. Sirva o seu ministério. Foi escalado para ficar no toalete. A Santa Avó, meu pai que lembra, e ele me diz que ele ficava muito nos toaletes lá na sede. E a avó dizia assim: não é uma desonra para ninguém cuidar dos toaletes. Não é uma desonra para ninguém. Ninguém está sendo rebaixado. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa usar. Todos nós. É uma necessidade coletiva. E queremos estar lá no ambiente limpo. Por isso, tem uma diaconisa, um obreiro para cuidar desse ambiente, para deixá-lo pronto para a utilização. No bebedouro, na coleta, passar a sacola. Até isso a Santa Avó, irmãos, ensinava. Eu me lembro das palavras da missionária, quando ela reunia as diaconisas. Ela falava assim: olha, na hora de tirar a coleta, passe simplesmente devagar a salva, como era chamado, porque as sacolas, né? Passe devagar e não fique parado balançando a sacola na frente de uma pessoa que é muito feia. As nossas contribuições são espontâneas. Se a pessoa não veio preparada aquele dia, fica lá a diaconisa balançando a sacola na frente dele, o que ele vai fazer? Muitas vezes não vem até na próxima reunião. Então vejam que, irmãos, que é detalhes pequenos. Até na hora de sair, as diaconisas se reúnem lá para pegar as sacolas. O pastor está no púlpito fazendo o preparo para a contribuição. E aí as diaconisas conversando, batendo. Às vezes o pastor fica até dificultoso lá, porque, irmãos, é um trabalho de harmonia, de silêncio. Saiu, vai, passe a sacola direitinho, devagar, não precisa correr. Traga, coloque lá. Vai contar a coleta? Conte. Faça o seu trabalho. Por isso, irmãos, que são chamados 3 obreiros, no mínimo, para contar a coleta. E é para que haja credibilidade. Os 3 assinam.
E não é diferente, hein? Se alguém falar, não, é diferente daqui para frente, não é. É assim, irmãos. Precisa os 3 assinarem a ficha. Conferiu, assine e coloque seu nome. Depois o pastor vai descer, vai conferir e assinar também. E as 4 assinaturas vão para a sede. Porque, irmãos, é uma forma de demonstrarmos a clareza e a credibilidade para a igreja. Então não aceitem proposta diferente. Sempre foi e sempre será desta maneira. Ah, mas eu não posso ficar depois da reunião para contar a coleta. Então avise o pastor. Pastor, olha, o senhor não me escale para contar a coleta, porque eu tenho que sair, o meu ônibus passa às 9h em pontinho. Eu não posso ficar nem um minuto a mais. Ele vai saber compreender. Tem tantos trabalhos para ajudar a nossa igreja. Ah, precisamos fazer a limpeza aqui de quarta-feira. Só as diaconisas podem vir? Só os obreiros podem vir ou não? Os membros podem ajudar? Claro que pode, irmãos. A igreja não é todos nós. Às vezes tem um membro que tem disponibilidade, gosta de fazer, gosta de ver a coisa organizada, limpa. Não, mas só as diaconisas, só os obreiros podem fazer. Irmãos, a igreja não é uma união de todos? Os que desejarem participar da limpeza, procurem chegar, já existem os horários determinados. Um dia para a faxina geral, até tirar as teias de aranha do teto. Não é isso? Precisamos de mais pessoas, convide. Ah, precisa de um obreiro durante os ensaios. E se não tiver obreiro, qual que é que não vai ter ensaio? Então os obreiros precisam ver a sua disponibilidade, mas eu trabalho. Irmãos, se tem uma responsabilidade, se tem um trabalho, a gente vai saber compreender. Não tem nenhum obreiro aquele dia, a porta fica fechada. Chega alguém, vai bater para poder entrar. Então, irmãos, é assim o ministério de nossa igreja. É um trabalho de harmonia, é um trabalho de união de todos. Por isso que nós fizemos a unção. A unção, a última unção foi, se eu não me engano, de 1986. E aí, irmãos, algum tempo antes do irmão Aldo ir para os céus, a irmã Efigênia perguntou para ele: irmão Aldo, nós não teremos mais unção? E prontamente, ele nem foi assim a resposta, teremos sim, no momento certo. A resposta do irmão Aldo: teremos sim no momento certo. Irmãos, e qual foi a recomendação que ele nos deixou naquele boletim de dezembro? A igreja está pronta, não foi isso? Ninguém sabia, nem nós, ninguém sabia. E ele mandou colocar estas palavras: a igreja está pronta para seguir avante. Ora, se estamos prontos, a unção também, o ministério precisa estar pronto para receber e fazer o seu voto. Por isso deixo ao seu coração estas palavras, essas orientações, irmãos, fundamentais. Nós teremos agora no final do ano algumas aulas preparatórias, principalmente para o ministério. Saiu no boletim desta semana, convidando os irmãos, obreiros, diáconos, diaconisas também. Vá à sede, porque, irmãos, nós não podemos parar no tempo. O tempo ele vai e não sabemos até quando. Enquanto Deus ver uma oportunidade de salvação, a igreja vai estar aqui. Isso é certo. Enquanto houver oportunidade de salvação, a igreja precisa acolher essas pessoas.
E nós precisamos trabalhar. Então vamos trabalhar com amor, cumprir o nosso ministério. Porque, irmãos, é um ministério de glória. É um ministério de glória. Ah, mas eu sou uma diaconisa, é um ministério de glória para mim? Muito. Porque estás construindo a tua glória lá na glória celestial. Ajuntais tesouros no reino dos céus, onde nem a traça, nem os ladrões roubam ou destroem o seu tesouro. Então nós precisamos fazer por merecer. E cada vez que ajudamos, cada vez que fazemos melhor para a nossa igreja, estamos alegrando a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, e construindo um pouquinho mais deste tesouro tão bonito lá na glória celestial. Por gentileza, fiquem nos seus lugares. Regentes, vocês também têm um ministério em nossa igreja.
não podia deixar de agradecer, porque cantaram o que vocês vivem. Estão construindo também o seu tesouro, o seu galardão. Então sirvam com amor, procurem cada vez mais incentivar os seus coristas, os seus músicos, a terem este carinho para com a nossa igreja, para com a Santa Avó, para com o irmão Alto. E procurem servir dando o exemplo, porque nada melhor é aquela mãe, aquele pai que educa o seu filho com o seu próprio exemplo. Vocês são os educadores dos corais de nossa igreja. Muito obrigado pela sua apresentação e que a Santa Avó, irmão Aldo, possa abençoá-los, inspirá-los e ajudá-los cada vez mais. Agora eu convido a todos para encerrarmos a nossa aula, por gentileza. Santa Avó, o teu exemplo é vivo para nós. Santo Primaz, a tua vida exemplar é a nossa educação, irmão Aldo. A educação de apostólicos verdadeiros do reino dos céus. Tudo quanto os senhores nos ensinaram através de Jesus, que vem do reino dos céus, está em nosso coração. Por isso queremos te servir cada vez melhor, engrandecer o reino dos céus nesta terra, através desta igreja, através do nosso ministério também, sendo humildes, valorosos e dedicados. Por isso eu peço aos senhores que abençoe todos os teus filhos, membros deste ministério, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, regentes de nossa igreja, que tem este voto precioso de bem servir no seu coração, e que a Senhora possa ajudá-los juntamente com o Senhor Primaz a cada dia, a cada momento de suas vidas, e recompensá-los todos com as suas bênçãos preciosas hoje e enquanto Deus quiser nesta terra, cada um de nós. Os nossos louvores por esta oportunidade, e que logo mais a tua inspiração e a tua bênção continue sobre todos nós para o trabalho deste sacramento maravilhoso da Santa Comunhão. Amém.